Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dieira aqui, e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Linguagem C. Na aula de hoje, vamos continuar fazendo os nossos exercícios sobre laços. A gente vai fazer um exercício um pouquinho mais complicado, que vai ser assim, a gente vai escrever um programa que ele vai solicitar ao usuário, um número inteiro, ok? E aí, a partir desse número, a gente vai exibir todos os números, exceto os números que são múltiplos de 3. Então, a gente vai exibir qualquer número, a partir desse número passado pelo usuário, vai exibindo, ok? Menos aqueles que são múltiplos de 3. Então, aí já está um laço if que a gente vai ter que... um bloco if que a gente vai ter que usar como condição, para testar se o número é ou não múltiplo de 3. Então, não pode imprimir múltiplo de 3. E aí, quando chegar no primeiro múltiplo de 10, a gente encerra a execução, ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Colocar, por exemplo, o número 1. Eu exibo o número 1, 2. Quando chegar no 3, eu não posso exibir, porque o 3 é múltiplo de 3. Vou colocar 4, 5. Quando chegar no 6, não vou poder exibir também, porque 6 é múltiplo de 3. 7, 8. Chegar no 9, eu não vou poder imprimir. E vou encerrar a execução, porque eu cheguei no 10, que é o primeiro múltiplo de 10, começando aqui de 1. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer esse exercício passo a passo aqui. Vou colocar aqui exercício 5.c. Primeiramente, a gente vai fazer a inclusão das nossas bibliotecas stdlib e stdio. E aí, vamos começar escrevendo a nossa função main. Ok? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar primeiro ler esse número do terminal com scanf. Então, int, vou ter um i, que vai ser o meu contador de laço, para ir varrendo os números, e o n, que vai ser o número que eu vou ler do usuário. Então, primeiramente aqui eu ponho printf, vou dar um espaço aqui da declaração, vou colocar aqui printf, inserir um inteiro. Ok? E aí a gente vai ler com scanf. Já sabe ler com scanf, é só colocar aqui %d, que é um número inteiro, e comercial n, que é a nossa variável aqui, onde a gente vai armazenar o número lido. E agora vem a parte mais difícil aqui de resolver esse problema, que é escrever o laço for. Então a gente vai ter um laço for, só que esse laço ele não vai começar de 1 ou de 0, ele vai começar do número passado pelo usuário aqui. Ok? Então de i igual a n. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, e aí vem o segredo dessa questão. Eu não vou passar essa condição do meio para encerrar. A gente vai utilizar essa condição aqui, esse laço, como um laço infinito. Okay? Então ele vai ficar rodando infinitamente porque ele não tem uma condição de parada. E aqui eu ponho i++. Okay? Eu vou incrementar o valor de i a cada iteração. Abro aqui as minhas chaves, fecho aqui as minhas chaves. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que imprimir esse valor aqui no terminal. Qual é o problema? É que eu não posso imprimir múltiplos de 3. Esse é o combinado da questão. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente vai ter que testar se o número é múltiplo de 3. Então, aqui, vou ter um if. E esse if eu coloco i, que é o número da iteração atual aqui, começando de n. Coloco %, 3, igual a 0. O que é esse operador %? Isso aqui, quando a gente viu a nossa aula de operadores, esse esse operador %, ele retorna o resto de uma divisão. Se esse número for múltiplo de 3, o resto dessa divisão é igual a 0. Então, eu vou ter que sair aqui do meu laço. Ok? Não, eu não vou poder imprimir esse valor. Então, o que eu posso colocar aqui? Posso colocar aqui continue. Então, se o número for múltiplo de 3, eu vou utilizar continue para voltar para o começo da execução. Se ele não for múltiplo de 3, esse if aqui não vai ser executado. O que eu vou fazer? Vou utilizar printf para imprimir o valor. Okay? Vou utilizar printf para imprimir o valor. Vou colocar aqui %d, /n, para exibir o número 1 a cada linha.
é que eu coloco o valor de i. Ok? Então, se um número for múltiplo de 3, né, essa condição aqui vai ser satisfeita, e aí eu vou utilizar continue. Continue, ele pula de onde está, retornando aqui para o começo do laço for. Né? Então ele vai incrementar o valor de i e passar para o próximo número. Isso a gente já conhece também das nossas aulas de laço. Porém, esse laço aqui, eu preciso acrescentar uma condição de parada para ele. E a condição de parada que a gente combinou é, se eu chegar no primeiro múltiplo de 10, eu vou parar a execução. Como é que eu faço isso? Então, antes de fazer aqui o meu teste para verificar se é múltiplo de 3, eu verifico se é múltiplo de 10. Eu faço isso colocando um outro if. E aí a gente já sabe. I %10 igual a 0. Se i %10 for igual a 0, significa que o resto dessa divisão é 0, logo esse número i é múltiplo de 10. Né? Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que parar a execução. Como é que eu faço isso aqui? Simplesmente encerrando esse laço for. Para isso eu utilizo o break. O break, né, ele vai fazer eu parar a execução aqui do meu laço de dentro do meu laço infinito. Ok? Então aqui está a minha condição de parada do laço. Então se o meu i for múltiplo de 10, eu chego aqui no break e aí eu pulo para o final do laço. Ok? Se ele não for múltiplo de 10, eu vou testar a próxima condição, que essa ele é múltiplo de 3. Porque múltiplo de 3 eu não posso exibir aqui no terminal. E aí eu utilizo o continue para voltar para o começo do laço. Se nenhuma dessas duas condições forem satisfeitas, eu vou imprimir o número. Ok? Imprimo o número, retorno para o começo do laço. Vamos ver se está funcionando lá no terminal aqui o nosso programa. Aqui no final eu vou só fechar aqui, né, com outras chaves. Fechei aqui a minha função main. Então gcc, exercício 5.c, menos o, exercício 5.x. Ponto barra, exercício 5.x. Vamos ver se está funcionando. Vou inserir um número inteiro, quero que comece de 1. Ele exibiu para mim exatamente os números que a gente conversou no começo da aula. 1, 2, na hora de exibir o 3 ele pulou, não exibiu, exibiu 4. 5, na hora de exibir o 6 ele pulou também, né, porque é múltiplo de 3. Exibiu 7, 8, na hora de exibir o 9 também pulou, porque é múltiplo de 3. E aí chegou no 10. No 10 ele parou a execução. Ok? Eu sei que essa questão está bem complexa, né? A gente teve que rever um monte de conceitos que a gente viu nas aulas anteriores, inclusive nas aulas de bloco if, mas essa questão trabalha bastante a lógica de programação de vocês. Então eu sugiro que vocês tentem fazer sozinhos aí na máquina de vocês, e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.